Olá, o Alerj Debate de hoje vai falar sobre orçamento e poder discricionário. Para discutir esse assunto, convidamos o deputado Luiz Paulo e o procurador Rodrigo Lopes. Muito obrigada pela participação. Doutor Rodrigo, vou começar com o senhor para a gente explicar em termos legais, constitucionalmente, como é que é feita a elaboração, ou deveria ser feita, a elaboração dos orçamentos, tanto do Estado quanto do governo federal também. Bom, na verdade é um modelo único, derivado justamente de uma concepção que a ditadura trouxe e a Constituição de 88 aprofundou, que nega a federação, torna a federação uma peça inexistente e que centraliza por todos os meios na mão do Poder Executivo as decisões mais importantes. Não há nesse processo nada nem de democrático, nem de federativo. O sistema funciona basicamente assim. O chefe do Poder Executivo tem a iniciativa de apresentar todas as 3 leis que regem o sistema orçamentário. O plano plurianual, que como o nome diz, vale para mais de um ano, um quadriênio, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento. Em tese, os parlamentares podem fazer emenda, isso é normatizado na Constituição Federal e na Constituição Estadual, da mesma maneira, na medida em que não há liberdade para os estados tomarem outras posições. Mas essas emendas, como acho que teremos uma longa explicação durante o programa, essas emendas têm como não ser respeitadas pelo chefe do Poder Executivo. O sistema, em linhas gerais, é tão caótico quanto eu estou dizendo. Deputado, o procurador Rodrigo Lopes estava falando da questão das emendas apresentadas pelos parlamentares. Essas emendas têm como objetivo incluir aspectos a serem abordados no orçamento ou também alterar valores do que já está previsto no orçamento enviado pelos governos? O parlamento tem autoridade para fazer qualquer emenda. O problema não é fazer a emenda, é respeitar a emenda. E mesmo que o parlamento não fizesse nenhuma emenda, o orçamento é profundamente antidemocrático. Por que que é? Primeiro, porque a União define a regra de como todos os orçamentos têm que ser feitos nos estados e municípios. Então, ele desrespeita a federação. E se desrespeita a federação, é antidemocrático, porque nós estamos aqui na República Federativa do Brasil. Então, a forma de fazer o orçamento, essa forma complexa, é definida, todas as regras, por 2 leis federais. A Lei 4.320 de 1964 e a Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000. Então, todas essas regras emanam da União. E a Constituição define que é o chefe do Executivo que manda para casa o orçamento dos 3 poderes, quer seja na sua fase de PPA, de LDO ou LOA. E mesmo esse orçamento, se não recebesse nenhuma emenda, o chefe do Executivo manda no contexto desse orçamento, da LOA, um dispositivo que lhe dá o poder de remanejar o orçamento, na média, em 20% do seu valor global. Por exemplo, o orçamento do Estado para 2014 é na ordem de 76 bilhões de reais. 92% desse orçamento é do chefe do Executivo, é do Poder Executivo, que dá mais ou menos uns 70 bilhões de reais, mais ou menos. Esses 92%, 72 bilhões de reais, se você calcular 20%, dá 14 bilhões. O orçamento de investimento do Estado não passa de 8 bilhões. Isto quer dizer que depois do orçamento aprovado, o governador, por decreto, tem a autoridade de mudar 100% o investimento aprovado. Então, ele tem um poder de caneta, um poder discricionário imenso e deixa o legislativo no chinelo, sem
função para gritar, para fazer qualquer coisa. Aí vem a segunda etapa, que é a etapa das emendas. Quando você vai produzir uma nova emenda no orçamento, por exemplo, imagine que eu queira ligar com uma estrada o ponto A ao ponto B, e essa estrada custe 50 milhões de reais. Eu, para introduzir este valor, o orçamento não é infinito, está naqueles 76 que eu te falei. Então, se eu vou introduzir um gasto a mais de 50 milhões, eu tenho que retirar de outro lugar, para o orçamento continuar fechado. Então, qualquer emenda adiciona e suprime. Só esporadicamente, a própria comissão de orçamento pode discordar do que o chefe do executivo subestimou a receita e pode fazer um acréscimo de receita. E se fizer um acréscimo de receita, essa receita a mais que adicionou também tem que levar uma contrapartida de despesa. Agora, essas emendas, mesmo aprovadas pela Casa, o chefe do Executivo pode vetá-las. Mas muitas vezes o chefe do Executivo quer compor com o Parlamento e não veta. Aí todo mundo entra no orçamento, acha que as emendas vão acontecer. Mas a maioria das vezes, logo no primeiro mês de realização do orçamento, vem uma medida prevista na Lei 4.320 de 64, que é o contingenciamento. Diz o Executivo assim: eu não tenho certeza se as receitas vão ocorrer, então eu vou contingenciar. E contingencia o orçamento. Limita o gasto. E as primeiras despesas a serem contingenciadas são sempre as emendas. Que foram incluídas posteriormente ao orçamento. E depois, com um tempo, ele remaneja à vontade através de decretos. Doutor Rodrigo, essa questão dos 15 bilhões, por exemplo, que o deputado falou, dos investimentos, é porque o restante do orçamento, grande parte desse restante é dedicada às despesas de todo o funcionalismo público, por exemplo, que dificilmente isso é alterado, né? Na verdade, o orçamento ele engloba o conjunto de despesas do Estado. Então, o que ocorre? Evidentemente, há aí despesas que podem ser novas, um investimento numa estrada, mas há aquilo que desde o início se sabe que não há nenhum espaço. O pagamento de servidores, a compra de remédios pela Secretaria de Saúde, a compra de munição pelas polícias militar e civil, são despesas que já não há espaço para modificação. Então, se nós pensarmos nesse número enorme de que o deputado falou, esse número, 76 bilhões, ele não está inteiramente livre. Daí mostrava o deputado que em 76 bilhões, 8 são de investimento. Por quê? Porque o resto já está, de uma certa maneira, comprometido. O que significa dizer, aí é que é o grave problema aqui, se sobram apenas aproximadamente 8 bilhões para investimento, e se o governo pode manobrar legalmente todo esse dinheiro, significa que, na verdade, o orçamento sua execução não é controlável pelo parlamento. É assim durante o nosso sistema de 88 para cá, porque já era assim durante a ditadura, e a Constituição de 88 nada fez, porque ela nunca mexeu nesse aspecto. E esse controle pelo parlamento seria uma forma muito mais democrática até da população ter seus direitos e seus anseios atendidos na execução do orçamento. Porque na verdade isso gera dois tipos de problemas que eu vejo gravíssimos na prática democrática brasileira. Primeiro, o parlamentar que vê a sua emenda aprovada tem que depois mendigar a sua emenda executada. Esse é um primeiro problema que é gravíssimo, porque ele passa a ficar na dependência da simpatia do Poder Executivo para ver aquela emenda que ele aprovou ser de fato executada, não ser contingenciada. Segundo, isso faz com que, como é uma lei, o orçamento é uma lei, dá a impressão de que todo esse emaranhado que nós estamos nos propondo a explicar
é uma responsabilidade do Poder Legislativo, quando não é. É um sistema que veio da ditadura, passou incólume e permanece assim, e que tem por objetivo afastar o Legislativo das discussões centrais. Afasta o Legislativo das discussões centrais, mas dá para a opinião pública e para o público menos especializado a impressão de que ele, Legislativo, é o responsável pelo problema. Porque aprova esse orçamento aqui, né? Não é porque aprova, é porque não consegue fiscalizar a execução. E aprova um artigo que permite o remanejamento de 20%. Quando eu fui estudar a Lei 4.320/64, eu imaginei, quando vi 64, falei, isto foi um instrumento da ditadura. Aí fui ver a data que a lei foi sancionada. Foi no governo Jango. A ditadura só não tocou. Foi em janeiro, se eu não me engano, de 64, que isso começou a tramitar e fechou antes do golpe militar. E por quê? Porque naquela época, se você procurar fazer uma pesquisa, está lá escrito, já existia a carestia. Carestia, na década de 60, chamava-se a inflação. A inflação já era forte e os orçamentos ficavam sempre no seu final debilitado, porque eles faziam uma projeção de inflação e a inflação era maior, então tinham que suplementar o orçamento inteiro. Então ficava uma certa anarquia. Então esse remanejamento era para enfrentar a inflação. E a ditadura manteve, porque foi útil a todos. Veio o governo Fernando Henrique e estabilizou a moeda. A inflação ficou sob controle a partir do governo Itamar e Fernando Henrique, 94 para 95, o RV, Plano Real, etc, etc. E a inflação ficou dominada, como está mais ou menos dominada até hoje. E o mesmo dispositivo permanece. Na União, eles produziram um pequeno avanço. Por quê? Eles permitem o remanejamento no orçamento lá só por programa de trabalho. Mas eles sacam do orçamento um fundo que é 20% do orçamento para o executivo gastar como quiser. Então, na verdade, continuam com uma flexibilidade imensa. Os estados não têm esse fundo, felizmente, mas têm a capacidade de remanejar 20%, 25%, 30% todos os programas de trabalho, né? Então, o que está acontecendo hoje, né? O parlamento, como diz bem o Rodrigo, está cada vez mais enfraquecido e o executivo cada vez mais fortalecido. E esse aumento de poder discricionário dos chefes do executivo, e principalmente do executivo, que administram 92% do orçamento, faz com que a democracia se debilite, faz com que o parlamento seja visto pela sociedade com uma inutilidade, né? E o mais triste e o mais duro disso tudo é que são os próprios parlamentares que votam a favor desse remanejamento. Aqui no Estado, por exemplo, todos os anos eu quero suprimir essa questão do orçamento e eu perco na votação, perco na comissão de orçamento, perco no plenário. Jamais consegui aprovar. E o Congresso Nacional, que é mais grave ainda, já diversos senadores, vou deixar até de nominá-los, mas diversos, apresentaram boas leis chamadas Lei de Responsabilidade Fiscal e Orçamentária. Era como unisse a Lei de Responsabilidade Fiscal com a Lei de Responsabilidade Orçamentária. E exigem que o orçamento seja determinativo, permitindo apenas o remanejamento por programa de trabalho, sem nenhum poder ser cortado. E por que não aprova? O presidente da República jamais quer, e os governadores dos estados também não, independente dos partidos políticos, inclusive do meu, do PSDB. E aí a gente cada vez mais massacra o legislativo. Aí vem a sociedade e diz assim, cadê a oposição? A oposição está sempre esmagada. Em qualquer município, em qualquer estado e no Congresso Nacional. Difícil de mudar, né? Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta debatendo o orçamento e o poder discricionário no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.